Vamos meditar na santa e maravilhosa palavra do Senhor em Isaías capítulo 30, verso 21, que diz: quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Amém. Glória a Deus. Palavra maravilhosa do nosso Deus, palavra grandiosa do nosso Senhor, palavra esta que se encaixa perfeitamente em Gálatas capítulo 5, verso 25, que diz que se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então o que a palavra está dizendo é que se nós vivemos uma vida espiritual, que venhamos andar sob a direção do Espírito. E aí nós podemos relembrar do versículo que lemos agora, de Isaías, que diz: se te desviares para a direita ou para a esquerda, ouvirás por detrás de ti uma voz dizendo: este é o caminho, andai nele. Então, podemos entender que há uma voz que nos indica o caminho. E se viermos a desviar, ela nos indicará o caminho. E nós necessitamos então de obedecer essa voz a fim de sermos aprovados. Nós necessitamos então obedecer essa voz a fim de não sermos reprovados. Então, nós entendemos já de antemão que necessário é ser guiado pelo Espírito. E um cristão, um servo de Deus guiado pelo Espírito, ele é um homem que faz a obra de Deus de maneira eficiente. Existe um fenômeno natural observável que ocorre ao norte do Círculo Polar Ártico ou ao sul do Círculo Polar Antártico, onde o Sol se torna visível por 24 horas por dia, e esse fenômeno é chamado de o fenômeno do sol da meia-noite. Eu queria traçar um paralelo, fazendo menção desse fenômeno do sol da meia-noite, com a noite do meio-dia, que vai ocorrer em Mateus capítulo 24, verso 45, quando a palavra de Deus vai nos dizer que na hora sexta houve trevas até a hora nona. Essa hora sexta é o meio-dia. Então houve uma noite ao meio-dia, assim como há um sol à meia-noite. Qual é a diferença desses dois fenômenos? É que o primeiro fenômeno, como eu disse, ele é um fenômeno natural. Não é sobrenatural. E esta noite do meio-dia não é um eclipse. Essa noite do meio-dia foi um fenômeno sobrenatural. Então aqui nós podemos entender e distinguir que há fenômenos naturais e há fenômenos sobrenaturais. E eu quero acrescentar um terceiro e dizer que também existem fenômenos artificiais. Coisas manipuladas por pessoas, ou até mesmo por espíritos, a fim de enganar as pessoas, e por falar sobre enganar pessoas que andam no caminho de Deus, que é o nosso objetivo aqui, enganar pessoas que seguem ou que pretendem seguir a palavra de Deus, o inimigo se levanta e muitas vezes confundindo a mente das pessoas, fazendo com que pessoas se desviem para a direita. O extremista de direita, ou se desvia para a esquerda, o extremista de esquerda. Mas o Espírito vai nos ensinar qual caminho nós devemos andar. Eu quero fazer referência e falar um pouco sobre esse sol, que significaria, no sentido espiritual, o sol da meia-noite, para entendermos esse fenômeno natural e que relação ele tem com relação às igrejas evangélicas. Eu vou dizer, eu penso que
há muitas coisas que ocorrem dentro das igrejas evangélicas que são coisas, que são fenômenos naturais. E muitas pessoas atribuem isso a fenômenos advindos de Deus, de maneira sobrenatural, e muitos não são. Principalmente coisas referentes a situações financeiras. Existem pessoas que acreditam que estão sendo abençoadas financeiramente por uma força sobrenatural, por algo que vem do céu, por algo que vem de Deus, e muitas vezes não é. Pessoas que aprendem a desenvolver-se, fazem curso de motivacional, e através de coisas que elas aprendem coisas naturais e transformam essas coisas naturais em coisas espirituais. Ela vai, aprende administrar, é isso tudo natural. Ela vai aprendendo como fazer um bom negócio, como fechar uma venda, e depois ela faz um curso motivacional, ela sai, ela vai atrás, e ela consegue, começa a conseguir a prosperidade, e ela então entende que aquilo ali, depois ela atribui a Deus. Ela diz, o Senhor me deu isso. É um fenômeno totalmente natural, que a pessoa começa a entender que é sobrenatural. É o sol da meia-noite. Parece que é uma coisa maravilhosa, mas não é. Aquilo é algo, é um fenômeno natural. Assim como você, que diz que Deus está te dando a prosperidade, existem pessoas lá fora que nem vão à igreja e que estão tendo a mesma prosperidade que você, usando os mesmos métodos que você usa, e não atribuem a Deus. Atribuem a si próprio. Eu batalhei, eu corri atrás, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu desenvolvi, eu não quis ser a galinha que anda para o chão, eu quis ser a águia que voa alto, e a pessoa então, ela se considera um grande vulto, uma pessoa de sucesso, enquanto que às vezes lá na igreja a pessoa que usa os mesmos métodos que essa tal pessoa usa e atribui a si o seu sucesso. No entanto, dentro da igreja muitas vezes a pessoa faz a mesma coisa, coisas naturais, depois vem atribuir a Deus, que Deus lhe deu aquilo, e muitas vezes foi seu próprio esforço. E aí nós estamos transferindo esse fenômeno do sol da meia-noite para dentro da igreja. Pessoas que acham que está sendo abençoado por Deus e não está. Porque ser abençoado financeiramente, ou melhor, conseguir a prosperidade financeira, não quer dizer que Deus está com você. Se você está ganhando dinheiro agora, não quer dizer que Deus está com você, junto com você nessa batalha. Porque muitas pessoas até agem de maneira contrária à palavra de Deus a fim de ganhar dinheiro. E às vezes ganham. E existem pessoas que agem dessa maneira, ganham dinheiro dentro da igreja de maneira até ilícita e depois atribuem que aquela bênção veio de Deus. Isso é muito perigoso. Isso é desviar-se para a direita. Esse é o desvio para a direita. A pessoa vai, faz as coisinhas dele ali com paletó e gravata, depois ele consegue até ganhar quanto a mentirinha santa, né, e consegue enganar a pessoa, deixa de contar uma mentira, conta uma meia mentira, igual para Abraão, depois fica, e aí vem e diz para os irmãos que foi abençoado, que Deus deu aquele contrato, fechou aquilo, então ele está desviando para a direita, está misturando as coisas. E a voz do Espírito está querendo te chamar de volta. Ei, esse não é o caminho, não é por aí. E outros se desviam para a esquerda, já vão mesmo para o mundo e vão fazer tudo aquilo, né, no estilo Maquiavel, tudo que for possível e o impossível, tudo que eu puder fazer para me ganhar dinheiro, eu vou fazer, seja certo ou errado. Eu preciso do dinheiro, eu quero o dinheiro, aí desvia para a esquerda. E nós que queremos andar no caminho de Deus, no caminho de Jesus, nós temos que aprender as coisas do Espírito, para nós discernirmos as coisas. Você precisa discernir quando
o fenômeno é natural e quando o fenômeno é sobrenatural. Então nós não devemos atribuir a Deus aquilo que não é Deus que fez. E nem devemos negar um fenômeno que é um milagre de Deus e atribuir isso à naturalidade. Falar, não, isso é natural, isso aconteceu, tinha que acontecer. Às vezes Deus está operando, está abençoando, e a pessoa acha que não. Às vezes a pessoa acha que é Ele que é muito esforçado. E às vezes, então nós precisamos discernir essas coisas. Nós precisamos ouvir a voz do Espírito. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, se existe o sol da meia-noite, existe a noite do meio-dia. Algo que ocorreu, que não era natural, não era um eclipse. Era algo de sobrenatural que estava ocorrendo naqueles dias. E muitas coisas sobrenaturais podem ocorrer em nossas vidas, porém, nós precisamos entendê-las, discerni-las, compreendê-las, para que venhamos crescer como cristãos, como pessoa, para que venhamos a aderir à maturidade cristã, porque através dela Deus poderá nos usar muito para abençoar muitas pessoas. Então nós precisamos amadurecer, nós precisamos compreender as coisas espirituais de maneira espiritual e de maneira guiada pelo Espírito, não de maneira guiada por nós mesmos, mas de uma maneira que tenha uma direção do Espírito, não de maneira natural e nem de maneira artificial, mas de maneira sobrenatural. E esse sobrenatural também vai nos revelar o que é natural e vai nos revelar o que é artificial, porque coisas artificiais podem acontecer. Existem mágicos, existem ilusionistas, existem magos, não só no mundo, como dentro da igreja. Nós vamos encontrar magos em Samaria, como Simão de Samaria. Nós vamos encontrar magos no Egito. Lá em Samaria é Atos 9, verso 24, Atos 8, de 9 a 24. Nós vamos ver o Simão de Samaria. E nós vamos ver os magos também do Oriente, nos dias de Moisés, Levíticos 10, de 1 a 3, também tinha mago ali. Correto? E nós vamos ver também, em Levíticos 10, de 1 a 3, magos dentro da igreja, Nadab e Abiú, que também estavam querendo produzir o fogo artificial. Então nós temos que estar atentos, ficar olhando, não ser enganado pelo Simão de Samaria, o mago de Samaria, não ser enganado pelos magos do Egito, mas também vigiarmos para não sermos enganados pelos magos da igreja, que produzem fogo artificial e que terão certamente o mesmo destino, a mesma sorte de Nadab e Abiú, que foram consumidos por Deus por produzirem fogo artificial. Então nós temos que estar atentos. Cuidado. Você consegue se livrar dos magos do Egito, você conseguiu se livrar do Simão de Samaria, mas de repente você não consegue se livrar do mago da igreja. Ele te conduz, ele te faz desviar para a direita. Aí eu me livrei daquele que o mago de Samaria queria me levar para a esquerda. O mago do Egito queria me livrar, mas graças a Deus eu me livrei dele. Você está seguindo quem agora? Seguindo Nadab e Abiú. Você está se dizendo para a direita. Então nós precisamos discernir se o fenômeno é natural, ou se o fenômeno é sobrenatural, ou se é artificial. Como fazer isso? Ouvir a voz do Espírito. Como me livrar? Ouvir a voz do Espírito. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. E se desviares para a direita ou para a esquerda, para e ouve a palavra que já está atrás de ti, porque nós viramos as costas para o Espírito, por isso ele está atrás agora, chamando, este é o caminho, andar nele. Então nós precisamos voltar e andar de novo na direção do Espírito.
Porque não é muito tão simples assim discernir as coisas. Tem hora que as coisas confundem. Confundem as coisas espirituais com as coisas naturais e até com as coisas psicológicas. Porque eu digo isso porque no livro de Josué, capítulo 10, de 1 a 3, vai acontecer um fenômeno terrível ali. Algo que dava para Josué ter se confundido. Nós sabemos que um dia Josué se confundiu. Os gibeonitas enganaram Josué. Eles fizeram um teatrinho, eles se fizeram como se fossem escravos e contaram uma historinha para Josué. Josué acreditou na historinha deles e fez uma aliança com eles. Josué já havia caído, né, numa operação artificial. Alguém, né, com artifício, fizeram um fenômeno artificial e enganaram Josué. Josué, que era um homem cheio do Espírito, e Josué, que era um homem que vivia no Espírito. Josué era um homem espiritual, que vivia na esfera da sobrenaturalidade. Ele era um homem sobrenatural, mas foi enganado por um artificial. E depois que ele fez a aliança, tudo bem, aí ficou assim. Então, a lei para Israel, quando possuiu a terra prometida, era tirar todos aqueles povos que estavam ali, porque aquela terra era deles. Havia em Jerusalém, na época, um rei chamado Adoni-Bezeque. E esse rei observou duas coisas. Uma, ele viu que o povo de Israel, que havia destruído Jericó, chegou ali naquela região e venceu a cidade de Ai. Ai não era uma cidade muito grande. Mas havia outra cidade, a cidade dos gibeonitas. E os gibeonitas não quiseram guerrear com Israel, foram lá, enganaram Josué e acabaram fazendo uma aliança com Josué. E esse rei, Adoni-Bezeque, observou isso. Ele falou, eu vou destruir, eu estou com medo de ser destruído por eles, mas esse povinho aqui, os gibeonitas, fizeram aliança. O que Adoni-Bezeque fez? Ele chamou mais 4 reis, juntaram-se em 5 reis, e foram guerrear contra os gibeonitas. Destruir os gibeonitas. Eles estavam com medo de Israel, mas queriam destruir os gibeonitas. Talvez para não deixar, para inibir o resto das pessoas, para que ninguém fosse fazer aliança com Israel. Para que eles tivessem chance de vencer Israel. Então o que vai ocorrer aqui é que essas pessoas foram contra a cidade dos gibeonitas e começou a guerra contra eles. 5 reis contra os gibeonitas. Aí os gibeonitas mandaram um recado para Josué. E esses gibeonitas que haviam enganado Josué, pedindo ajuda para Josué. E Josué fez uma leitura totalmente espiritual desse momento. Josué olhou e não deu lugar para a sua alma. Porque muitas vezes, ou nós interpretamos o sobrenatural de maneira natural, ou de maneira artificial, ou de maneira... Nós colocamos a nossa mágoa, a nossa psicologia, nosso estado psicológico muitas vezes interfere na nossa visão e nós não conseguimos ver a coisa como deve ser vista, ver com os olhos espirituais. Josué viu aquilo, mas não viu como algo natural, ele viu como algo espiritual. Josué podia dizer, não, peraí, chamar o povo de Israel do lado e falar, tá vendo? Nos enganaram. Eles nos enganaram, agora estão sendo atacados, estão sendo amaldiçoados, vamos deixar que sejam destruídos. Ele podia dizer isso. E o que ia ocorrer? O povo de Israel iria aplaudir, é verdade, é verdade. Mas ele não deu lugar para o seu coração, para a sua mágoa. Ele não quis interpretar coisas segundo o seu coração, nem de maneira artificial, nem de maneira psicológica, do lado racional, e nem de maneira científica, natural. Ele deixou o Espírito lhe dar direção. Ele entrou agora no Espírito. Uma vez ele vacilou, mas agora ele aprendeu a lição. Então, o que vai ocorrer é que vai acontecer que Josué vai enviar os seus melhores guerreiros para ajudar a cidade de Ai. E assim foi. E o incrível nisso tudo,
A grande prova que ele estava na direção de Deus é que o Senhor fala com ele quando ele sai para a batalha, para ajudar os gibeonitas. Deus fala com ele e diz, olha, eu vou dar a vitória para você. E Deus não só fala com Josué, porque Josué ora, pede para que o sol pare e a lua pare. E Deus parou o sol e a lua. Mas não só isso. O que vai acontecer é que num dado momento da batalha, o inimigo fugiram desesperados, e nesta fuga, eles querendo chegar em uma determinada cidade, Deus mandou uma chuva de granizo com grandes pedras, e a Bíblia vai dizer que morreram mais gente que o ataque do sobrenatural de Deus, na espada de Deus, da chuva de granizo. Deus matou mais do que o exército de Josué. Então Deus estava nesse negócio. Quando você age, quando você interpreta a coisa de acordo com o sobrenatural de Deus, então Deus entra no negócio. Deus age ao teu favor, porque você está agindo segundo a direção do Espírito de Deus. Aí Deus pode agir. Quando eu começar a entender as coisas e discernir o que é natural, o que é espiritual, o que é artificial e o que é coisa da minha alma, o que é psicopatia, aí o que é trauma, o que é coisas minhas, eu vou distinguindo tudo. O Espírito vai me ajudando a distinguir e vai me dizendo, este é o caminho, andar nele. Então, se nós andarmos no Espírito, irmãos, se nós vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Isso é uma decisão nossa, sua e minha. Nós devemos buscar essa direção do Espírito, porque o Espírito está aqui na Terra, ele está vivo. E é possível ter comunhão com ele. O Evangelho é isso, é o Espírito da Terra. Nós não estamos sozinhos. Jesus não deu a autoridade, uma Bíblia para os discípulos e 9 dons espirituais, e a autoridade subiu para o céu. Agora vamos seguindo e fazendo segundo a nossa vontade. Não é isso. Existe aqui na Terra uma pessoa da Santíssima Trindade. O Espírito Santo está na Terra, não é festinha. Que não é, vamos fazer um bezerro de ouro, não existe um Deus aqui. Deus não deixou a gente à vontade aqui para fazer segundo o nosso coraçãozinho. Mas para fazermos a coisa segundo o coração de Deus. Segundo a vontade de Deus. Então, assim como Josué não deu lugar à mágoa e agiu com mágoa, vamos deixar eles morrer agora. Não, ele interpretou segundo a doença dele. Ele interpretou segundo a luz do Espírito Santo de Deus. O sol da meia-noite é algo natural. A noite do meio-dia é algo sobrenatural. Mas há, como Nadab e Abiú, lá em Êxodo 7, 22, tentaram produzir fogo estranho e foram consumidos por Deus. Pessoas que não querem ser guiadas pelo Espírito, que querem guiar o Espírito, a isso Deus não aceita. Você e eu, nós precisamos aprender essa lição. Aprendermos a sermos guiados pelo Espírito e discernirmos as coisas. O que é natural, o que é sobrenatural, o que é artificial, o que é a alma querendo dominar, se fazer de Espírito. Nós temos que ter essa atitude que teve Josué. Não tentar fazer vingancinha, se afastando, cruzando os braços. Mas nós temos que deixar Deus nos usar, mesmo que seja até para ajudar uma pessoa que nos enganou, que fez algo para nós errado, mas nós não devemos fazer como ele fez. Nós devemos fazer o certo e julgar e agir de acordo com a direção do Espírito. Aí nós podemos ser chamados de servos de Deus. Porque o servo, ele obedece ao Senhor. Então nós somos servos, então se nós somos servos, porque tem um Senhor. E se está lá no céu o nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Senhor Deus, o nosso Senhor Espírito Santo está na terra. Nós não podemos julgar as pessoas e deixar que Adonibezeque, mais os seus 4 amiguinhos, venham destruir o rei de Gibeão. Porque o rei de Gibeão nos enganou um dia. Não
tem nada a ver com a nossa história. A coisa do Evangelho tem a ver com a história de Deus, a história de Jesus, a história do Espírito Santo. Não devo fazer. Se você está na frente de um trabalho, é o pastor, é o líder, aí você não vai julgar as pessoas segundo o teu coraçãozinho. Senão você vai acabar sendo maldição para as pessoas. Ah, mas ele falou mal de mim, eu não vou mandar ele para aquele lugar. Mas se Deus quer que ele vá para aquele lugar, tomar conta daquela igreja. Só porque um dia você teve uma desavença com ele, agora você tem autoridade para não deixar a obra de Deus acontecer na vida dele. Presta bem atenção nisso. Venha distinguir os fenômenos de maneira correta. Se é natural, natural, sobrenatural, sobrenatural, artificial, artificial. Não deixe que o teu coração te atrapalhe nisso. O coração pode nos atrapalhar e nos confundir. Assim como o maligno pode nos confundir. Então, não vamos deixar o inimigo usar a magoinha do nosso coração para nós atrapalharmos a grande obra de Deus. Vamos discernir o que é sol da meia-noite, o que é noite do meio-dia, e nós vamos discernir a coisa, assim como fez Jó. Mesmo que estejamos nus sobre os cacos, vamos estar lendo as cinzas, porque nós vamos acabar vendo Deus. Assim aconteceu com Jó. Ele observou, foi observando tudo, ele foi questionando, falando com Deus, até que chegou um ponto que ele viu Deus. Então vamos deixar que Deus dê o desfecho de nossa história. Não vamos nos precipitar, vamos deixar Deus dar o desfecho da coisa. Fica com essa palavra em nome de Jesus. Amém.